É o seguinte, hoje, coincidentemente, a Fátima desceu lá embaixo, eu estava com um cachorro, e ela teve a ideia de filmar o meu trabalho com esse cachorro. Esse em especial porque ele foi adotado. Ele estava numa ONG e o rapaz que pegou ele, que hoje é meu cliente, ele já era meu cliente na verdade, ele tinha um outro cachorro, só que ele andava aqui pra rua sem guia no cachorro. E eu sempre falava para ele, os outros que encontravam com ele na rua também falavam, olha, vou dar um nome aí fictício, olha, Gabriel, não vai andar com teu cachorro assim solto, porque por mais tranquilo que ele seja, tanto com pessoas quanto com outro cachorro, ele é bonzinho, né, de agredir nada, mas tem aquela curiosidade. Então, às vezes você está de um lado da rua e passa um cachorro do outro lado lá, ele, por curiosidade, ele vai sair correndo, que é normal de cachorro. Mas ele nunca ouviu, sabe? Nunca ouviu eu, nunca ouviu ninguém. E, infelizmente, um dia aconteceu exatamente isso. Ele passando aqui na rua, de um lado da rua, na calçada, e do outro lado da calçada, passou um cachorro. E ele correu lá, estava olhando aqui para mim, tem que olhar ali para cima. E ele correu, né, esse cachorro dele, que chamava... Esqueci o nome do cachorro dele, você lembra? O nome do cachorro? Benjamin. Benjamin, exatamente. Pode me beijar, não tem problema. Então, o Benjamin. E era Benjamin, e ele morreu, atravessou a rua para ver outro cachorro, passou um carro e foi atropelado. Aí ele adquiriu esse outro cachorro, sabe? E ele continua sendo meu cliente agora, né? Mas o cachorro muito assustado. Ele adquiriu esse cachorro, foi adotado, muito medroso, assustado. Ele sofreu muito, sabe? Na rua, por onde ele passou, ele sofreu muito. E as pessoas lá da ONG, né? Falou para ele que ele ia sofrer um pouco até fazer uma adaptação com o cachorro, que ele era difícil de se adaptar. E realmente, sabe, ele mesmo, o próprio dono, o Gabriel, falou para mim que foi muito difícil a adaptação, difícil. Você que trabalha com cachorro já imagina mais ou menos como foi complicado essa inserção desse cachorro nessa casa, né? Aí, beleza, ele me trouxe aqui, né, e eu, né, como ele já era meu cliente, me conhecia, e me falou a história, e a gente, num caso desse, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado sim, sabe? Ele nunca passou por banho tosa, ele já veio com trauma, né? Então eu precisei fazer um trabalho diferente. E fui fazendo, foi muito difícil, foi sim, sabe? E fui fazendo, ele tá com esse cachorro faz pouco tempo, acho que uns 4, 5 meses, sabe? Eu considero pouco tempo devido ao trauma que ele passou, porque ele já deve ter, esse cachorro já tem aí uns 2 anos, e ele foi só adotado agora, e esse tempo todo ele ficou muito na rua, judiado por pessoas, etc e tal. Então, 6 meses, 5, 6 meses que está com o Gabriel e está aqui comigo, eu considero pouco. E a Fátima lembrou disso tudo e ela teve uma sacada, falou, Maurício, vamos filmar como ele está hoje, o comportamento dele hoje, sabe? O que já mudou bastante. E eu estou falando tudo isso porque se refere ao nosso assunto, que é o cliente, como a gente ganhar, como a gente manter o cliente. Então a Fátima, olha, então você faz assim, sabe? Mostra como é que ele está agora, sabe? Vamos filmar. Tô suando pra caramba, cara. Não, eu sempre suei bastante, sempre foi muito quente, sabe? E depois eu banho assim, e hoje aqui onde eu moro, tá acho que 25 graus, tá quente pra gravar, muito obrigado. Ela nunca faz isso, só faz isso porque tá aí todo mundo vendo, mas ela me dá uns tapas na careca. Então é o seguinte, aí ela falou, filma e mostra pra ele a evolução. E isso ganha o cliente, sabe? Apesar dele ser cliente já meu, né? Mas com certeza, qualquer uma outra pessoa que não fosse meu cliente, que estivesse aqui pela primeira e segunda vez, se tornaria. Você consegue pegar o cliente fazendo esse tipo de coisa, porque ele gosta, porque é o filho dele, né, que está ali, e depois de tudo isso que ele passou, e ver toda essa evolução, sabe? Então ele tem N motivos, N emoções, sabe? N agradecimento para continuar aqui com você. O que eu fiz é o seguinte, fui trabalhando devagar o psicológico dele, inclusive até o primeiro banho dele aqui, quem deu foi eu, mas quem secou foi a Fátima, porque eu precisei sair, eu dei o banho na boa, calma, com todo cuidado, e expliquei para a Fátima qual era a história desse cachorro, e ela falou, não, beleza, deixa comigo. E começou a secar esse cachorro, e ela falou para mim, Ori, o cachorro é muito bom de lidar desde que você saiba trabalhar com ele. Se você souber fazer um trabalho nele, ele vai ficar bonzinho aí para sempre, porque ela também, assim como eu, conhece bastante. Ela não gosta de vir aqui gravar e falar, mas como eu já falei, quase o mesmo número de anos que eu tenho de experiência, mais de 30 anos, ela também, porque eu conheci ela quando eu comecei a trabalhar com cachorro, foi quando eu conheci ela, e ela está comigo até hoje. E ela trabalhou comigo por vários tempos, sabe? E até que depois de um tempo para cá, ela ficou totalmente efetivada ali comigo, né? Então ela tem a mesma experiência que eu. E ela falou, então se você souber trabalhar, você vai conseguir aí um bom resultado. E foi o que a gente fez, a gente conseguiu um bom resultado e hoje a gente gravou e mandou para o cliente, sabe? Para ele ver
como é que se faz, como que a gente está fazendo, como que a gente tem um respeito, um carinho pelo animal. Tanto é que aqui na minha entrada eu coloquei lá, respeite os animais, porque a gente não pode só visar o dinheiro, como eu já falei para você. Você tem que entrar nisso por gosto, por amor, sabe? Ter isso na veia, sabe? Ter essa vontade. Não só querer trabalhar e ganhar o dinheiro, como tem muitas vezes aqui o cliente, como hoje eu trabalhei bastante, sabe? Fiz para o meu patamar de cachorros dias, para uma terça-feira, eu fiz 12 cachorros hoje, o que é bastante para mim, porque a minha média é de 9, 10, 8, 11, talvez, dependendo do cachorro. E eu digo que foi bastante porque hoje são dias daqueles cachorros que eu coloco aqueles cachorros mais difícil. Tanto é que é 7h15, toda terça-feira, 7h15, vem uma aliada aqui peluda, cara, pra caramba. E eu já coloquei lá na terça-feira, porque na segunda eu não trabalho, na terça-feira eu estou mais descansado, sei que ali eu vou gastar muita energia com ela, e começou, sabe? Aí tem outra maltesa também que vem toda terça, que vem depois do almoço, 1 hora. Enfim, então hoje para mim assim foi bastante corrido, que eu tive bastante trabalho. Fora esses, eu peguei um outro que eu vi que dava para fazer, que era tosa, porque agora aqui tá calor, como eu falei, e o pessoal então começa a fazer tudo tosa pro bebê, né, tosinha abaixo, então é tosa completa, enfim. Aí, voltando no assunto lá, a Fati falou da gente gravar e mandar para o cliente como ele estava. Ele hoje, ele chega a deitar na mesa, ele fica deitado ali na mesa e eu seco ele inteiro, sem guia, sem nada. A Fati até gravou, né, Fati, esse vídeo, tá aí, depois vocês vão ver, o cachorro preto, ele chama Benedito. Ele tá deitado, a hora que eu falei para ele, vamos, Benedito, vamos secar, ele começou a abanar o rabo, sabe? Ainda com um pouco de medo, receio e tal, mas é um condicionamento que você precisa fazer, que você precisa gravar e mostrar para o cliente. Ele, além dele não, vamos supor que ele não precisa ver, ele sabe, ele me conhece, o cachorro dele é tranquilo, mas mesmo assim, sempre que você puder, você pega e grava você trabalhando e você grava principalmente o comportamento do cachorro dele aqui. Porque, como eu disse, o pai, a mãe, né, o irmão, gosta de ver eles aqui como que é na hora do banho. Tem muita gente que tem muita curiosidade, muitas vezes eles não podem ficar aqui assistindo. E como eu falei, eu não tenho aquele sistema de filmagem ali no salão, tal, nunca tive, sabe, nunca precisei, sabe? Então, porque também eu sempre fiz isso, talvez até por esse motivo, as pessoas nunca viram a necessidade de ver, amor, eu quero ver você trabalhando lá no salão para ver se acontece alguma coisa. Eu, graças a Deus, conseguia essa confiança, essa credibilidade dos clientes, que eles nunca me pediram. Eu mesmo que faço espontaneamente, como foi agora, eu nem estava pensando, e a Fátima deixou lá e falou, não, vamos fazer. E realmente, depois que ele veio buscar, ele falou, pô, eu não acredito. Então, quando ele viu o cachorrinho dele aqui, ele falou, nossa, cara, então quer dizer, esse tipo de pessoa, esse tipo de cliente, vai ficar comigo. Enquanto esse cachorro viver, fica comigo, e quando acontecer dele ir embora, ele vai adquirir outro, vai continuar comigo, e assim são a maioria dos meus clientes. Eu tenho cliente de quase, quando eu comecei, há 34 anos atrás, sabe? Eu tenho cliente aqui, deixa eu ver, acho que o cliente mais velho aqui deve ter uns 25 anos comigo. Logicamente, o cachorro já morreu, adquiriu outra. Quando eu conheci, como eu já falei isso, eu não me canso de falar, quando eu conheci essa pessoa, esse cliente, tinha filhos pequenos, hoje são adultos, casados, e adquiriram outro cachorro, são clientes meus, é assim, sabe? Por esse tipo de coisa, você pega de uma maneira, e como eu sempre falei, e como não vou me cansar de falar, primeiramente Deus, né? Eu sinto isso daqui, um negócio de Deus, sabe? Quando você faz com amor, com carinho, com respeito, com honestidade, sabe? Então eu acho que, tá me olhando porque... Tô te ouvindo. Então assim, sabe? Primeiramente Deus e depois vai depender totalmente de você, fazer a coisa certa, bonita, bacana, esse tipo de coisa. Semana passada também chegou uma cliente aqui, quando eu comecei aqui, tem uns 3 anos e meio, mais ou menos, que a gente inaugurou aqui, onde eu estou hoje. E aqui na região veio uma moça, uma menina, também com uma SRD, que foi adotada. Também medrosa, sabe, esquisita, difícil de lidar. Os cachorros em si são muito bonzinhos, não são bravos, mas é difícil de lidar porque eles têm medo, eles não sabem o que vai acontecer. Muitos deles nunca passaram por um banho tosa, como eles adquiriram, foi adotado, e logicamente a pessoa que adotou vai querer colocar dentro ali desconforme, vai ficar em casa, então vai ter que tomar banho, vai ter que fazer tosa e tal. Mas para eles é tudo muito assustador, sabe? Então eu chego assim com muito medo. Depois eu vou falar um negócio sobre isso, muito medo. Aí você que está aí, você me lembra, tá? Eu sei que não tem ninguém aí, por isso que eu estou falando. Eu não vou falar, não vou lembrar, não tem ninguém. Brincadeira, sou meio bobo às vezes. Então, assim, daí ela
me trouxe a cachorra, falou, contou a história também, que foi adotada, etc e tal. E realmente, toda vez que a cachorra chega aqui, já tem mais de 3 anos que a cachorra é cliente minha, até hoje ela não conseguiu acostumar, sabe? E ela chega aqui tremendo, fica tremendo assim, sabe? Isso foi desde o começo. Antes mesmo de mim, sabe? Eu não sei se ela tinha levado em outro lugar ou não, acho que nunca perguntei isso para ela. Mas até hoje a cachorra chega assim com medo. Mas a pessoa já conheceu eu, confia em mim, sabe todo o histórico da cachorra. E a cachorra não é assim só comigo. Ela me disse que quando cheguei na casa dela, a cachorra também é assim, fica com medo, às vezes treme e tal. Então ela está totalmente tranquila, ela sabe que não é aqui. Tanto que ela falou, eu sou cliente, sou eu e você, enquanto ela viver, eu confio totalmente, plenamente. Falei, beleza, né, agradeço e tal. Aí nessa cliente eu pensei também essa semana, depois de 3 anos e pouco, sabe? Ela me falou isso, né? Que sempre que ela vem tomar banho a cada 15 dias. E chegou no 15º dia, os cachorros sabem. Quando é semanal, eles sabem que aquele dia e tal. Eu tenho um cliente que foi embora hoje, a dona me falou que toda terça-feira, 6h da manhã, o cachorro já começa a ficar agitado e latindo, e esse adora vir para cá, sabe? O Ashley e o baixinho, sabe? Então ela falou que ele fica agitado e quer vir, quer descer logo no apartamento. Quando eu tô lá fora, que ele sai, ele vem abanando o rabo e pulando a minha perna, sabe? E assim, ele sabe o dia de tomar banho. E daí eu peguei nessa cliente, como eu estava voltando a falar, a cachorra chama Clara. Aí ela sempre falou, né, que, poxa, toda vez ela treme e tal, mas eu sei que não é aqui, tudo bem. Eu falei, mas eu vou fazer um negócio diferente hoje aí pra ela. Aí eu peguei a cachorra, que chama Clara, a Débora, que é a dona, foi embora. E aí eu tenho um espaço aqui atrás, que eu já falei desse meu espaço ali atrás, é um quintal, para eles ficarem tranquilos e tal, e soltei ela lá. A partir do momento que o dono vai embora, não digo só no caso da Clara, dessa cachorra, mas em 99% quase dos cachorros, assim, na presença do dono, na presença do pai e da mãe, é uma coisa. Quando o dono vai embora, eles mudam completamente o comportamento. E é assim com ela, sempre foi assim com ela, mas eu nunca me liguei de dar uma prova mais substancial, não é substancial que fala, enfim, uma prova mais concreta para ela de que aquele tremor daquela cachorra, da Clara, era só mais quando ela estava ali, sabe? Aí ela foi embora, peguei e soltei a Clara lá no quintal, a cachorrinha. Ela é meio mestiça com Fox Terrier, sabe? Faz tempo que eu não vejo Fox Terrier, mas pelo tipo de pelo, porte, desenho na cabeça e tal, eu tenho quase certeza, até já falei para ela, que ela tem muito de Fox Terrier. Aí eu peguei, soltei ela lá atrás e comecei a filmar. Eu estava com outro cachorrinho lá, que era o Chico, que é o Spitz alemão, e o Chico é muito amigável, sabe? Ele é fácil de fazer amizade, ele já com qualquer um, ele vai lá, abanar o rabo, quer brincar e tal. E fez isso, e eu comecei a filmar. A Clara também, sabe, meio que interagiu com ele, parou de tremer, estava totalmente normal. Eu peguei e filmei ela bem de pertinho, falando com a dona. Falei, aí, Débora, você às vezes fica um pouco apreensiva, ou com dó, ou com medo, né? Mas ela é assim, ó, a partir do momento que você vira as costas, sempre foi assim. Hoje eu estou gravando porque me deu um estalo de gravar, mas desde o começo ela foi assim, vem com medo, mas é porque vocês estão aqui, e depois ela se comporta dessa maneira. E mandei o vídeo. Aí, depois que ela ficou pronta, que ela veio buscar, ela falou, eu não acredito. Eu não acredito, eu já confiava assim, você nunca tive desconfiança nenhuma, mas agora, a partir desse vídeo, eu tenho mais a certeza de que realmente não é manha, sabe? É mais ou menos como uma criança, quando você vai deixar na escola, na hora ela chora, faz um berreiro, porque você está ali ainda, mas você vai embora e a criança sempre começa a brincar com um, com o outro, vai tomar um lanche, acabou, sabe? Não tem problema nenhum, sabe? Então isso tudo eu estou contando para você, para que você faça e para que você veja quanto é importante essas coisas. Parece que não, besteira, sabe? Mas isso aí cativa bastante o cliente, surpreende bastante o cliente, sabe? Eles muitas vezes precisam ver isso e na maioria das vezes, ou em todas as vezes, eles gostam. Além de alguns precisar ver isso, eles todos gostam, sabe? De ver como que passa o meu filho lá quando eu não estou ali, né? É como eu falei, igual a gente quando vai na escolinha, você quer saber, quando a professora conta alguma coisa legal, interessante, é assim, né? Então tudo isso eu estou falando para você fazer, para você manter o cliente, sabe? Não estou nem dizendo ganhar o cliente, porque eu pelo menos, não sei se eu estou errado ou não, mas para mim são coisas diferentes. Você ganhar o cliente é quando o cliente vem, ele gostou, tal, aí ele vai em um outro lugar, dali mais uns 2, 3 meses ele volta, não deixa de ser cliente, sabe? Então você ter um cliente é uma coisa, agora você ter
um cliente fiel e manter aquele cliente é outra coisa, sabe? São três coisas diferentes. Você ter o cliente, você manter o cliente, você ter o cliente é como eu falei, você manter o cliente é você ter ele sempre ali com você. Ele já não vai mais no outro lugar, no pet shop, sempre que ele precisa de banho, ele vem aqui. Então isso é manter o cliente. E a outra coisa é ter a fidelidade do cliente, o que é diferente ainda para mim, sabe? Como eu falei, pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo que é diferente sim. E você tem que passar a fazer essas três etapas. Primeiro, ter o cliente, fazer de alguma maneira que ele venha. Como eu falei, por mais que ele venha aqui essa semana, mas semana passada ele vai no outro, daqui um mês ele vai no outro, depois ele volta aqui, ele gosta de estar passando, como eu tenho clientes assim que já falaram para mim, mas eu gosto de estar experimentando, eu gosto de estar passando de um, de outro e tal. Tem clientes assim, então isso é cliente. Agora você manter o cliente, fazer com que ele só fique com você, sabe? Ele vem hoje para banho, semana que vem, dali 10 dias, quando ele precisa de banho, antes dele pensar de levar em outro lugar tal, você tem que estar atento. Olha, já está mais ou menos na hora do banho, eu vou ligar lá para a Fátima e falar para ela trazer a cachorrinha dela, antes que ela saia na hora, poxa, precisa de banho, vou levar ali mesmo tal. Então você tem que estar esperto a isso. Então você tem que fazer com que o cliente permaneça, você tem que manter o cliente ali com você. E depois é fazer a fidelidade, você tem que fazer o cliente ficar fiel. Fiel é mais difícil e ele realmente não vai te trocar de jeito nenhum, sabe? Às vezes ele precisa do banho, como eu tenho clientes aqui que precisa, tem que ser aquele dia, mas eu não posso. E ele não vai em outro lugar. Ele falou, pô, não pode, vai fazer o quê? Eu vou ter que te esperar, né? É mais ou menos como a gente tem um médico de confiança, ou aquele mecânico, como eu tenho um cara aqui, sabe, que eu gosto muito do trabalho dele, até porque ele trabalha sozinho, a oficina dele é bem limpinha, não tem aquele negócio daquele monte de gente, aquele monte de cliente entra no meu carro e mexe no meu som, que eu tenho um carro diferente, né, que eu estou montando um carro. Eu tenho muito chamego com o meu carro, sabe? Porque ele tem muito detalhezinho, sabe? Então, na maioria das vezes, com a oficina, todo mundo entra, todo mundo mexe, sai legal. E esse cara que eu conheço aqui, não, sabe? É só ele e a esposa, sabe? Como eu falei, ele é muito cuidadoso. E eu gosto dele, conheço ele também há muitos anos. Então, quando eu ligo para ele, olha, Juca, vamos falar Juca, vai. Juca Bala, quem lembra do Juca Bala? Eu falo, Juca, é o seguinte, eu estou precisando do serviço. E eu preciso, porque eu estou sem freio, eu estou sem amortecedor, Maurinho, eu não posso. E eu não levo em outro lugar. Então, às vezes, deixo de viajar, às vezes, deixo de fazer alguma coisa, porque o carro não está bom, porque o Juca não me atendeu, sabe? Então, isso é fidelidade, sabe? E você tem que fazer isso também aqui no Banho Tosse. Você tem que fazer o cliente ficar fiel. Fiel ao ponto dele fazer pacote com você, semanal, de preferência, né? Dependendo da raça. Fazer ele ficar fiel de uma maneira que não te troca. Não deixa você mais por nada ou por ninguém, sabe? Eu tenho uma cliente aqui que vem hoje, como eu falei, toda terça-feira está aqui, ela é dona do Maltese. E no ano passado, ela já era cliente minha, já fiel aqui comigo, cliente de pacote. E no ano passado ela viajou para a praia, ela tem um apartamento aí na praia. E aí ela não queria dar banho na cachorra dela lá. Falou, não, vou esperar um pouco mais, eu vou ficar aqui pouco tempo e vou levar a Mel para o Mauri. Deixa a cachorra, vai se embolar, vai sujar, mas ninguém vai dar banho, é o Mauri. Mas aí o marido dela começou a falar que não, ela precisa, e outra, eles não iam vir embora em 10 dias, ia ficar mais tempo. Até que convenceu ela, né, a fazer um banho lá. Sabe, ela falou que com muito medo, mas como a previsão deles de vir embora antes não deu certo, ia ter que ficar mais. E geralmente, final do ano lá, começo de ano, é calor, né? Aqui no Brasil é calor, e ainda mais litoral muito quente. Enfim, ela falou que não teve jeito, com dor no coração, mas teve que fazer um banho rápido lá. Cara, você não vai acreditar, ela deixou a cachorra lá, falou, faz uma toalhinha higiênica, não quero que você corte, nada, tem um cara lá em Curitiba que cuida e tal, é só mesmo porque ela está muito peluda ali, genitália, está muito calor e tal, e meu esposo quer que dê um banho nela. E deixou a cachorra lá. Aí ela foi buscar. Quando foi buscar, ela falou que quase deu um troço na cachorra, nela, né? Rasparam a cachorra dela, da mesmo. Era peluda, você lembra? Até que eu tive que cobrar mais caro devido à Fátima que secava ela. Falou, Maurício, tem que cobrar mais caro esse cachorro, que ele é muito difícil de fazer, é muito peludo, como realmente era, sabe? Então você conhecia aquele pelo, tá? Peludo, é uma maltesa, muito bem cuidada, é peludo. Aí quando ela subiu com
lâmina 4 a cachorro, foi passada a 4, sabe? E ela falou que nunca mais, sabe? A cachorro pode bolar, se tiver que raspar, que vai ser eu que vai raspar, mas ela falou que nunca mais, que já não era assim. Ela falou que ninguém mais mexia na cachorro dela, não sei eu, só foi a necessidade. E ela falou que agora, mesmo que tiver necessidade, ninguém mais mexe, sabe? Então isso é a fidelidade. Você tem que fazer isso daí. Ah, mas o salão alegou o quê? Por que fizeram isso com ela? Ela falou que as pessoas de litoral, principalmente época de temporada, vai muita gente lá fazer bico, muito freelance, né? Nossa. E eles não querem saber, não é aquele, porque lá, ele sabe que ela não vai ser cliente dele. Nossa. Né? Então, é muito cachorro, segundo ela. Muito cachorro, eles querem fazer logo para ganhar mais. Sabe que não vai voltar, então se eu raspar cachorro, ela pode me brigar, me xingar, mas ela vai embora e morreu aí. Diferentemente de nós, que está aqui, né, o ano todo, você tem que fazer direitinho. Ela vai ficar fiel sim se ela gostar, que é o caso dela, né? E lá na praia não. Lá na praia ele só quer saber de raspar, até porque a maioria dos cachorros lá, eles fazem esse tipo de coisa. Porque é calor, é praia, sempre tá na água, tá na areia. Fazem, sabe? Então não sei o que passou na cabeça lá do cara e fez isso. Ela falou que estava um pouquinho embolada. Talvez o cara estava um pouquinho embolado e considerando tudo isso que eu falei, ele pegou e raspou o cachorro, sabe? Mas cresceu rápido. Eu falei para ela, olha, no meio do ano sua cachorra tá igual. Ela falou, não acredito. Eu falei, tô te falando. Aí comecei e realmente, quando foi meio do ano aqui, junho, época de frio, ela estava pensando em comprar roupinha, fazer roupinha para o cachorro. Eu falei, não precisa. Quando chegar o frio, a cachorra já está bem peluda. E hoje ela está num pelo bem maior do que estava antes. Está grande demais, sabe? Está grande demais. Ela falou que vai para a praia agora, como todo ano ela vai. Eu falei, tomara que ela leve lá para aquele cara de novo. Brincadeira, a cachorra é muito boazinha de fazer. Tá? Então, eu estou falando isso da fidelidade do cliente. E como que eu consigo isso? Quando ela veio aqui pela primeira vez, como eu já falei várias vezes, você tem que fazer um bom atendimento com a pessoa primeiro, o primeiro contato, a primeira vez pelo menos, o contato é com o dono, né? Então você tem que conversar, você tem que falar um pouco de você, falar da tua experiência, sabe? O que me ajuda, eu acho, me ajuda, sabe? Apesar que eu falo às vezes isso para alguns clientes novos, e tem uns que nem ligam, sabe? Quando eu falo, tenho mais de 30 anos, só para você ficar tranquilo, e nem liga, mesma coisa de nada, sabe? Dá vontade de dar um peteleco na orelha, pô, eu tô falando que tem mais de 30 anos, o cara nem tchum, e tem pessoas que, pô, mais de 30 anos, né, tal, então você conhece, tal. Então é bom você falar um pouco de você, da tua experiência, né, apesar de que essas minhas aulas, esse vídeo é para usadores iniciantes, se está iniciando, logicamente não tem experiência, mas contar um pouco, sabe, de você, atender bem o cliente, e depois, sabe, todas as outras vezes, lógico, dar atenção para o cliente, mas a partir daí que ele veio e você se apresentou, vamos falar assim, aí sim, todas as outras vezes você tem que dar uma atenção bem maior ou bem mais especial, é pro cachorrinho, é pro filho dele, sabe? Que é o que eles querem, sabe? E não interessa a ele. Ah, o Maurício fez o que tem que fazer, me cumprimentou, a gente conversa, beleza, mas eu quero saber ali, ó, com o meu filho, como que ele vai fazer. Então aí você tem que pegar pesado no bom sentido, com o cachorrinho, agradar, fazer direito, um bom serviço. Você vai falar de você como eu falo de mim, eu tenho mais de 30 anos, sem assim, eu conheço um pouco de veterinário, eu conheço um pouco de adestramento, de comportamento, eu conheço um pouco da saúde animal, que foi o caso dela, ela veio assim com a lâmina 4, não tem nada de pelo, e garanti para ela que no meio do ano o cachorro ia até peludo, e tava, sabe? Então, quer dizer, eu falei, aí você tem que provar, aí você tem que mostrar. Não adianta você falar, jogar conversa fora só para ganhar o cliente, e aí se o cliente chega e ele não vê nada daquilo. Aí, em vez de ganhar, você vai perder. Não só ele, como os outros também, que ele vai sair falando, aquele cara lá é um gargantão, falou que faz isso, faz aquilo, e eu não estou vendo aqui. Porque gargantão, só garganta, né? Então você tem que, o que você falar, se você não pode falar muito da minha experiência, não tenho tantos anos, não, mas seja lá, o que você for falar, seja pouco, aí eu sei dar um bom banho. Só isso. Mas então dê um bom banho. Então mostre que realmente você sabe dar um bom banho, fazer uma boa secagem, esticar bem o pelo, né? Dependendo da raça, vamos supor um poodle, ele tem que estar muito bem esticado para você poder fazer um desenho, deixar bem redondinho. Então seja lá o que for e o quanto for que você vai falar para o cliente, você tem que provar para ele depois, que é o que eu faço aqui, sabe? Então isso tudo vai fazendo com que o cliente goste e vai fidelizando com você. Como eu falei, quando o cliente, você está começando aí no negócio, quando o cliente chegar, você tem que perguntar para ele qual é a frequência de banho que ele dá, como que ele gosta de algum perfume, tem uma preferência ou não, se o cachorro tem alergia ou não, sabe? Principalmente a frequência de banho, por quê? Porque assim, como ele ainda não é aquele seu cliente fiel, né? Não é aquele cliente que você consegue manter ainda, você sabendo mais ou menos a frequência de banho, tem cliente que dá banho semanal, outro a cada 10, outro a cada
Tem um negócio aqui, não sei se tem alguém ali me vendo. Ah, tá, me tem. ouvindo. Eu tô vendo aqui. Então, assim... É a Maria Gracilene, ela entrou. Oi, Maria Gracilene. Gracilene? Uhum. Então é bom você fazer esse tipo de pergunta para o cliente, qual é a frequência de banho que ele faz. O que foi que você está rindo? Eu tô indo você aqui. Porque a Fátima está aqui na minha frente, a gente fica aí conversando e tal. Então você perguntando para ele a frequência de banho, para que você não dê espaço para ele levar em outro lugar. Bom, se ele faz a cada 10 dias e ele veio aqui hoje, eu vou marcar. Quando for o 8º dia, mais ou menos, eu vou ligar para ele, mandar uma mensagem, como é que tá, tal. Eu estava vendo aqui, tá na hora de banho. E se você sentir nele que ele gostou e vai vir, beleza. Agora, se você sentir nele que ele nem ligou, talvez não vai vir, aí você joga a tua malandragem, como você fala, malandragem no bom sentido. Mas vem aqui amanhã, me traga ela, porque vai ter um brindezinho especial aqui. Vai ter um sachêzinho, ou vai ganhar um banho de creme, ou vai, enfim, você tem um monte de coisa para poder falar, para poder trazer ele. E é essa maneira que você vai fazendo, que você vai fidelizando o cliente, sabe? Você vai mantendo primeiro, manter o cliente é uma coisa, como eu falei, e depois fidelizar o cliente é outra coisa. Então é muito importante, sabe, esse tipo de coisa que você faz. Como eu falei desse vídeo, fiz um vídeo, mandei para o cliente, gostaram, adoraram. Então é importante que a gente saiba manter e fidelizar, porque a fidelização do cliente vai te dar muitas garantias, sabe? Eu tenho vários clientes de pacote semanal. E a partir do momento que você tem esses clientes, que realmente é fiel a semanal, você faz uma programação financeira. Como eu aqui, eu sei que esses clientes, eu vou pagar o meu aluguel, eu vou pagar isso, pago aquilo, tranquilo. Aí o restante é para as minhas outras despesas. Então você também precisa, sabe? Não é só uma questão de trabalho, é uma questão de estudo, de financeiro, de programação, de vida. Eu, quando eu era pequenininho, lá em Venceslau Braz, meu pai tinha um comércio, a nossa família era grande, e meu pai trabalhava um monte para poder manter a família. Nós somos 5 irmãos, a minha mãe e ele eram 7 pessoas. E só com a renda dele, ele já era aposentado nessa época, ele era doente, né, era aposentado, a aposentadoria é pouca, né? Então ele abriu lá um bar para a gente tocar, e mesmo assim, a despesa é muito grande. E eu com 12 anos, 10 a 12 anos, olha só como que é a cabeça, sabe? Por isso que a gente tem que ter essa cabeça comercial. Você que vai entrar nesse negócio, é um comércio isso, é um comércio, sabe? Você vai atender as pessoas, os clientes. Então, eu com aquela idade, você pode não acreditar, mas é verdade, meu pai também já não está mais vivo hoje para ele te falar aqui, senão se ele tivesse queria te falar que era. Eu comecei a cuidar daquele bar, porque meus 2 irmãos mais velhos tinham o emprego deles, meu pai é doente, minha mãe tinha que ficar em casa cuidar da gente, e sobrava eu para ajudar meu pai ali no bar, sabe? E ele gostava muito de ficar jogando baralho, como eu falei, né? E eu com 10, 11, 12 anos é que cuidava desse bar enorme, grande. Logicamente, quando apurava, ele vinha me ajudar. Quando apurava, ele vinha me ajudar. E eu comecei a ver como era difícil para o meu pai, como era difícil a vida para ele. Não que a gente passou necessidade, graças a Deus, nunca, pelo contrário. E todo mês ele tinha que tirar aquele dinheiro para pagar aluguel, tirar o dinheiro para pagar aluguel. E como era eu que cuidava ali do bar, eu que recebia os clientes, vendia pinga, recebia, tal, passou na minha cabeça de tirar, porque meu pai, ele sempre confiou, lógico, era meu pai, né? Ele sempre deixava tudo ali por mim, apesar de eu ser criança. E eu comecei todo dia a tirar um pouquinho de dinheiro e colocar numa caixa separada. Uma caixa escondida, todo dia eu ia lá, tirava, vamos supor, nos dias de hoje, sei lá, acho que eu tirava R$20, 30, dependendo, né? Dependendo das férias do dia, você tirava mais ou tirava menos, no final de semana era mais gente, a gente vendia carne assada, a gente vendia sorvete, tudo eu fazia. Vendia, ganhava mais dinheiro, então eu tirava mais. Eu sei que chegando no final do mês, que meu pai chegou lá, o cara, porque naquela época também não é igual hoje, é tudo por imobiliário, é tudo por celular, você paga teu aluguel, paga tudo. Naquela época não, era o próprio dono do prédio que ia lá para receber o aluguel. Aí quando esse cara chegou, meu pai tirou o dinheiro ali, sofrido, claro, tal, e pagou. Depois que o cara foi embora, eu chamei meu pai e mostrei a caixinha para ele. Ele falou, o que é isso, amor? Eu falei, não, abre, né? Não foi bem assim que eu falei, isso tem mais de 35 anos atrás, né? Daí quando ele abriu aquela caixinha, estava cheio de dinheiro, era quase o valor do aluguel que ele tinha para pagar. E ele ficou abismado, chegou quase a chorar, sabe? De eu ter tido aquela iniciativa de tirar um pouquinho de dinheiro todo dia para pagar o aluguel, e quando chegava a época de pagar, ele não ia mais perceber, ter que tirar aquele montante de uma vez para poder pagar o aluguel, sabe? E assim eu fiz. Enquanto a gente estava com o bar, ele ficou super feliz e agradecido e não sentia tanto. E tudo isso eu trouxe para cá hoje, sabe? Toda essa experiência. Como eu falei ontem, meu pai sempre foi muito comerciante, sabe? Ele fez de tudo nessa vida. Era caldo de cana, era roupa, era comida, era bar, era tudo meu pai teve, sabe? Eu fui aprendendo com ele e apliquei
coloquei aqui. E isso é uma das coisas. Falei do cliente fiel, para você ter um pacote de banho, para você ter essas garantias. Como eu tirava todo mês ali um pouquinho para aquilo, eu tinha aquilo, né? Meu pai tinha aquele aluguel já garantido, assim eu também tenho uma garantia com esses clientes de pacote. Eu tenho uma garantia total, claro que a gente não sabe do amanhã, vai o cachorro e morre, a pessoa se muda e tal, você acaba perdendo, claro. Mas eu tenho uma boa garantia de saber que no final do mês, aqueles clientes de pacote me pagam, claro, eu tenho a garantia de ter essa conta paga, essa, aquela, e fico mais tranquilo, e vivo mais tranquilo. Por isso que eu sempre falei, bati na tecla, se você, tosador, tiver uma boa consciência de tudo, e entrar nisso como eu entrei e como eu vou começar a falar para você, você vai ter sucesso, sabe? A minha vida hoje aqui com a Fátima é tranquila, eu não sou rico, nada disso, mas a gente vive bem com essa tranquilidade, sabe? Então não é impossível, isso aí não é só para mim, não é só eu que mereço, claro que não, quem sou eu? Somos todos nós que tiver uma boa mentalidade, uma certa inteligência para esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente pega dinheiro todo dia, praticamente. Eu pego dinheiro todo dia. E se você não tiver a cabeça de pegar dinheiro todo dia, eu vou ali na padaria, eu vou no mercado, eu vou comprar ali uma calça e tal. Não é assim. Faça como se você realmente fosse um funcionário, que você vai receber aquele dinheiro só no final do mês, você tem que levar controlado. Então, se a gente não tiver uma cabeça nesse ramo, que se pega dinheiro todo dia, você se perde. Eu levo tudo muito controlado, tem a Fátima ali que me ajuda a mentir. Ela sabe de como eu sou controlador nessas coisas, e graças a Deus, sabe, até hoje, desde o tempo que eu trabalho com cachorro, sempre foi assim, sabe, sempre se me entra dinheiro todo dia, mas eu sempre tive esse controle e sempre tive essa retaguarda desses clientes fiéis. Então não só entrei nisso, vou trabalhar, não, eu penso em tudo isso, tem que ter esse cliente fiel para isso, eu repego o dinheiro todo dia, mas eu tenho que guardar ali, fazer aqui, ou pagar ali, porque senão você se perde e chega ao ponto de não conseguir mais, sabe? Por isso que eu disse que são muitos motivos pelos quais as pessoas abrem um negócio e fecham. Talvez é isso. Como meu pai tinha o bar também é um tipo de comércio que entra dinheiro todo dia, sabe? Então, se não tiver um controle, sabe? Quando chegar o final do mês, você tem que pagar aquilo, o dinheiro que entrou todo dia, mas ele também gastou quase todo dia, e daí? Sabe? Então, assim, você tem que ter esse controle, o que eu tive desde muito pequeno, eu tive essa consciência. Então, a gente fidelizar os clientes é necessário, é preciso, para que você faça essa organização financeira, e com essa organização você vai ter mais sossego, mais tranquilidade. Todo mês aqui, inclusive, hoje é dia 5, né? Meu aluguel vence 6. Meu aluguel vence agora, dia 10. Estou com o dinheiro pago. E assim que começar outro mês, graças a Deus, estou tranquilo. Porque eu sei que o mês que vem também ele vai estar pago, a minha luz vai estar paga, a minha internet vai estar paga. Um monte de coisa vai estar paga já com esses clientes fiéis. E para você manter, por mais que eles são fiéis, agora que eles são fiéis com você, tal, tá tudo certo? Não, mesmo assim, mesmo com essa fidelidade, de vez em quando, ou sempre que você puder, você tem que estar lembrando, agradecendo, sabe? Como hoje esse cliente que eu falei, ele já é cliente meu, ele é um cliente fiel, um cliente de pacote, mas eu peguei e mandei para ele esse vídeo. E como está o comportamento, sabe, do cachorro dele aqui, que ele tinha muito medo do cachorro tá sofrendo, né, devido a toda a história que eu falei, sabe, então ele já era fiel, tá garantido, confia totalmente em mim, sabe, são pessoas que me dão a chave da casa dele, se precisar eu ir lá buscar o cachorro ou entregar, muitas das vezes eu não quero e não faço isso, né, mas mesmo assim, mesmo com esse cliente que é fiel, eu fiz esse agrado para ele, que realmente é um agrado, a pessoa se agrada demais de ver o filho dele ali, como tá se comportando e como que eu tô cuidando do filho dele, sabe? Essa outra que eu falei também, mostrei para ela, que depois que ela sai, a cachorrinha dela se comporta totalmente legal, na boa, tranquilo. Tem um outro cliente de um West também, sabe o Carlos, aquele West, bonito pra caramba aquele West, né? Também, ele sempre teve curiosidade de ver o cachorro dele tomar banho, porque ele falou que ele não consegue fazer absolutamente nada com o cachorro dele, sabe? Às vezes o cachorro dele precisa colocar um remédio no ouvido, que sempre tem otite, ele não consegue, tem que levar em veterinário, ou traz aqui para mim, ou seja o que for. Ele não acreditava que eu não tinha que anestesiar o cachorro dele para poder fazer as almofadas, sabe? Tosar, raspar as almofadas. Porque ele falou que uma vez ele tentou e o cachorro, além de não deixar, quis morder, o cachorro se transformou, sabe? E ele sempre tentou. E ele conhece de cachorro. Aquele cara que eu falei para você, sabe? Que ele conhece de cachorro, de tosa, de raças, de comportamento, conhece. Mas ele falou que ninguém na casa dele, principalmente ele, que ele é o alfa do cachorro, né? Tem esse negócio
negócio que eu quero contar também, o cachorro são animais de matilha. E todo animal de matilha, eles precisam ter um alfa. Por isso que na maioria das vezes o cachorro manda em casa. Ah, mas meu cachorro lá, quem manda é ele, eu não consigo fazer isso. Porque ele não sentiu em você esse alfa. E quando não tem nenhum alfa, ele tem que ser o alfa. Porque a matilha tem que ter um alfa, seja quem for. Mas como o cachorro vem, quem tem que ser o alfa é eu que sou o dono, é a Fátima que é dono, é você que está me vendo, você é o dono. Você tem que ser o alfa. Mas quando a gente não exerce esse papel de alfa, eles exercem. E é por isso que eles mandam. Por isso que não deixa você mandar. Porque você não é mais alfa. Ele é o alfa. Não sei se você está me entendendo. Isso eu vou explicar depois, sabe? Numa outra aula. Então esse Carlos falou para mim que não acreditava. Não acreditava que eu conseguia fazer o cachorro dele sem uma anestesia. Eu falei, não, Carlos, de jeito nenhum. Para começar, como eu já te expliquei, todo cachorro ele tem um comportamento assim. É na casa dele. Com os donos dele, sabe? E assim, todo cachorro, quando sai da casa, quando não está no território dele, eles mudam mais de 50%. Automaticamente eles mudam o comportamento. Tanto, como eu já falei aqui, cachorro bravo, cachorro de guarda na casa dele, eu não consigo nem chegar no portão. O cachorro quer me comer vivo, sabe? Mas aquele mesmo cachorro saiu da casa dele quando está aqui, eu dou banho, eu corto a unha, eu limpo o ouvido, logicamente, com alguns cuidados, lógico, né? Mas eu consigo fazer todo o trabalho que eu preciso fazer no cachorro. Quando eu entrego lá, aí é outra coisa. Lá é a casa dele, sabe? Ele dá a vida pela casa dele, pelo dono dele. O que é o instinto animal dele é isso daí, sabe? Então esse Carlos também, ele falou, mano, eu não acredito. E uma vez eu filmei quando ele vai embora, eu filmei o cachorro dele ali fazendo cocô, fazendo xixi, como eu já expliquei o motivo pelo qual eu faço isso, né, que eu solto ele para fazer o cocô xixi, e aí depois eu peguei, pus na banheira, molhei, ensaboei, sabe, deixei ele no creme, enfim, todo o meu processo que eu fiz na hora da mesa, da secagem, como eu estava sozinho, eu não consegui gravar muito bem, mas o que eu gravei, esse cara ficou tão maravilhado, sabe, também se tornou um cliente fiel. E esse é um dos que, quando ele precisa de banho, eu não posso fazer, geralmente é sábado que ele quer banho, e o meu sábado, como quase todos os dias, é um dia fechado já, sabe? Sábado eu trabalho e termino mais cedo, tem os clientes já certo, então geralmente ele procura no sábado, mas sempre acontece um ou outro cliente que viajou ou não vai poder vir e tal, abre aquela vaga e eu ponho ele. Aí esse é um dos clientes que quando ele precisa de banho que eu não posso atender, ele falou, não tem problema. Se você não puder atender hoje, eu vou esperar semana que vem. Se você não puder semana que vem, eu vou esperar o mês que vem. Assim, é a fidelidade do cliente, sabe, por essas coisas. Porque ele não acreditava e quando eu filmei, além dele ver que realmente o cachorro dele tem outro comportamento, ele viu a minha maneira de trabalhar, o carinho que eu tenho com o cachorro, a paciência que eu tenho com o cachorro dele, sabe? E isso pegou ele de uma maneira que ele se tornou fiel. Então são essas coisas que a gente precisa ver o que o cliente gostaria para a gente fazer com que eles cada vez mais venham com a gente e se tornem esse cliente fiel que precisa ser. Porque cliente a gente tem, sabe, como eu falei, às vezes esse tempo atrás também teve muita gente que veio para cá passear, parece que teve um congresso aqui, não sei do que, e eles vieram com seus cachorrinhos e tal, né, e vão ter que voltar o mês que vem, e às vezes até ficar por aqui, então eles são clientes. Sabe? Então, são clientes que vem e que vai. Depois você manter o cliente, depois você fazer o cliente se tornar fiel. São esses três processos que eu falei hoje, sabe? Do cliente. Então é isso aí. Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e que você aplique. Aplique essas maneiras de você fidelizar o cliente. Tá? O cliente também, teve uma vez, eu tive uma passagem na Fiat, e lá eu aprendi, sabe? Eu aprendi um negócio que eu fazia em termos, né? Mas lá eu vi como dava resultado também. A pessoa, quando ia lá e comprava um carro zero, eles enfeitavam o carro, colocavam aquele laço todo, né? E faziam cadastro daquela pessoa, claro. E todo aniversário daquela pessoa que comprou aquele carro zero, eles mandavam uma garrafa de vinho, ou uma garrafa de champanhe, ou uma caixinha de bombom, sabe? Isso também não custa a gente fazer, sabe? Aquele cliente fiel, aquele primeiro cliente, como esse dia a gente lembra, eu lembro o meu primeiro cliente que foi aqui, o meu primeiro cliente quando a gente estava no Jardim Botânico, quando a gente estava no Jardim das Américas, sabe? Eu lembro desses meus primeiros clientes, sabe? E até hoje estão vivos, tá? Os cachorrinhos já morreram, mas tem outros cachorros. Então é bacana isso para o cliente, ver essa lembrança que a gente tem, né? Então você manda lá uma garrafa de vinho, você veja se ele gosta de vinho, se ele pode beber vinho, se ele gosta de chocolate. Ou eu ganhei aqui esses dias aí de um cliente, ele está personalizando uma caneca bonita pra caramba. Aí ele mandou para mim um WhatsApp e falou, Maurício, você
qual a sua logo do seu negócio? Eu posso imprimir numa caneca para você? Eu falei, pode. Aí ele imprimiu e me deu de presente, muito bonito. Aí também me deu ideia. Eu poderia fazer isso com a imagem do cachorrinho da pessoa. Então, quando ele se torna aqui um ano de cliente, ou quando o cachorrinho, né, já tem aqui um ano com a gente, ou na época de aniversário, eu não sei, a gente está mandando essas lembranças, sabe? Esse carinho, esse chamego, isso é muito importante, isso cativa o cliente, sabe? Cativa mesmo o cliente. Então faça, aposte nisso, que o resultado final e duradouro é muito bom, é muito bom. Eu sempre, não estou falando isso só de agora, desses 3 anos e meio que eu estou nesse local, não. Desde quando eu comecei praticamente, eu era empregado, lógico, no começo, mas desde quando eu já estava sozinho, que isso também já tem um bom tempo, eu trabalhei dessa maneira. Enquanto eu era funcionário, eu peguei toda a experiência do funcionário, eu peguei toda a minha experiência de vida com meu pai, que era comerciante, e quando estava eu e a Fátima só, que já tem bastante tempo, né, mais de 20 anos, eu apliquei tudo isso e, como eu sempre falei para vocês, graças a Deus, a gente vive com isso muito bem. O Banho Tosa sempre nos ajudou e nos deu tudo que a gente precisou. Sabe, você que está aí, como que chama ela mesmo? Eu esqueci. Maria. Maria? Maria Gracilene. Então, Maria Gracilene, eu não sei, né, se você é tosadora, se você pretende e tal, mas a gente já teve muitos altos e baixos na nossa vida, sabe? Mas foi com o Banho Tosa, foi com o cachorro que a gente se reergueu todas as outras vezes, todas as vezes que aconteceu. A gente está aqui há 3 anos e meio, a gente veio das Filipinas, que a gente teve uma passagem lá, e a gente chegou aqui a zero, conta essa história, zero. A gente tinha R$300. Você pode imaginar o que é 3 pessoas, pai, mãe, filho, com R$300 no bolso. Não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha carro, não tinha nada. O que a gente tinha era o conhecimento de Banho Tosa. A gente sabia, gostava fazer isso daí. A gente montou aqui por intermédio de um amigo, cliente nosso, ele nos emprestou, nos financiou aqui, era para ser tipo uma sociedade, mas enfim, não deu certo. E foi daqui que a gente conseguiu pagar, e foi gasto, ele gastou na época mais de 100 mil, a gente pagou, o carro a gente pagou, já tem carro, já tem o dinheiro, já está com vários planos, em 3 anos e meio. Eu acho que é muito pouco tempo para essa reviravolta toda, sabe? Porque a renda não é ruim, não. Então eu não sei quem é você, qual que é a sua ideia, mas se você já estiver nesse ramo, continue, faça todas essas coisas que eu vou falar para você, que tem muita coisa para se fazer, que você vai conseguir ter uma vida bacana, boa. Eu não trabalho na segunda-feira, durante a semana eu trabalho até umas 3h30 no máximo, sábado até meio-dia, 1 hora, sabe? Tenho todos os meus clientes, os dias da semana são todos iguais, tenho uma renda assim bacana, sabe? Então é isso daí, tá? Fica firme aí no seu propósito, que eu vou estar sempre aqui para te orientar, para que você também tenha uma vida gostosa assim como a gente. O que a gente fez, o que a gente faz, não é só para mim. Eu não sou egoísta, nem a Fátima, eu estou bem e quero só para mim. Não, eu gostaria sim que todos, sabe, que vai nos ver, também pudesse gozar dessa alegria, dessa facilidade, dessa vida que eu e a Fátima levamos. É boa sim, como eu falei, não é nada de luxuoso, nada de extravagante, claro que não, mas uma vida boa e gostosa. Então fica firme aí, que eu vou torcer e vou te ajudar para o teu sucesso, tá bom? E a Fátima também tem muito a ensinar, que ela ganhou muito cliente com os acabamentos dela, com os lacinhos dela. Ela faz cada lacinho, dependendo da raça, claro, vamos supor, a maltesa que eu estava comentando agora, shih tzu, aliás, enfim, ela faz uns lacinhos muito bacanas, sabe? O penteado muito bacana, muito bonito, o que ganhou também muito cliente. Eu recebi muitos, mas muitos elogios, o pessoal babava comigo desses lacinhos, sendo que era a Fátima que fazia, né? Eu faço sim, claro, mas igual ela não. Então, a gente vai te ajudar em tudo, para que você chegue nesse patamar dessa vida boa, tá bom? É isso aí, eu vou dormir, porque eu durmo cedo, eu durmo com as galinhas, sabe? Quando é 8 horas, cara, eu tô morrendo de sono, mas como eu já falei também nos vídeos, que isso é importante vocês saberem, eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, independente do dia, sábado, domingo, feriado, frio, calor, tá? Hoje foi um dia que eu comecei 5h50 da manhã, fui buscar cachorro, sabe? Não digo para você fazer assim logo de cara, claro que não, mas eu trabalho, começo cedo, termino cedo porque eu começo cedo, sabe? É isso tudo que eu vou estar te explicando, é essa vida que a gente leva. Então eu vou dormir porque amanhã também eu tenho o primeiro cliente, amanhã às 6h30, eu tenho que sair daqui para pegar ele, tá bom? É isso aí. Boa noite, felicidade, viu? Fica com Deus e saúde sempre.